Oh, alô, alô, alô. Deixa eu virar para aqui. Mas tá mais perto que normal. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Fazer assim. Tá frio aí? Vocês estão com frio? Ah. Ah. Tá o famoso friozinho. Gente, então assim, né? Primeiramente, um bom dia. Espero que vocês estejam bem, que seja tudo certo, seja tudo maravilhoso, né? Vocês estejam lindos como sempre. Hoje, né, a gente continua, né? Não tem muito o que dizer, né? A gente está no ritmo frenético, né? Porque a gente não tem, assim, muitas aulas, então a gente está indo por assuntos. A gente fez 3 assuntos na primeira aula, a gente fez 2 assuntos na segunda aula, hoje é um assunto só, pelo menos, né? Então, pelo menos hoje, a gente não vai ser tão frenético assim, mas é um assunto bastante importante, que vai ser a geometria plana, né? É um assunto, gente, que se a gente fosse analisar a prova da URGS friamente, questão por questão, e fazendo uma análise histórica, daria para dizer que geometria plana é o assunto que mais cai, né? É o que mais tem questões, é o que mais a gente tem que estar ciente. Então, assim, na prova tradicional de 25 questões, a gente teria ali uma variação entre 4 a 6, 7 questões, dependendo do ano, né? Envolvendo conceitos de geometria plana ou apenas a geometria plana, né? Então, a Michelle, eu mandei para Michelle, eu estava mexendo aqui, eu mandei para Michelle agora o arquivo. Olá, tudo bom? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quer dizer, não sei se almoçou ou não, né? Mas para mim é bom dia. É a. Não. Esqueci. Tu é a Jéssica, mas eu sei o teu nome, mas eu não sei, eu esqueci agora. Tainá, eu ia falar Tainá, disse, mas não é Tainá. A Tainá é que talvez já tenha até almoçado, porque né, de vez em quando ela é 10h30 da manhã, ela não, já almocei. Enfim, né? Então, assim, gente, a geometria plana é uma situação, né, que tem uma vantagem em relação a algumas outras matérias, que a geometria plana da URGS e a geometria plana do Enem, que a gente veio analisando durante o ano, não são tão diferentes, né? Não é nada muito afastado. A gente não vai ter que aprender nenhuma coisa nova para a prova da URGS, né? Tem 1 ou 2 conceitos, assim, um pouco diferentes, e a grande questão vai ser o nível de dificuldade, né? A gente vai ter questões mais difíceis, com conceitos mais complicados, porém com menos textos, né? Essa vai ser a grande diferença. Não vai ter toda uma... Eles não vão contar a história do Brasil e tudo mais, e depois vai vir a questão. Na verdade, eles vão fazer uma coisa a mais. Quanto é que dá isso aqui? Deu, né? Então, assim, lá no livro de vocês, gente, a página... Deixa eu achar aqui, porque realmente eu não sei decor. Deveria, porque eu tenho esse livro há muitos anos, né? Mas é na página 41, certo? Lá onde tem essa parte da geometria plana. Lembrando, gente, que se tu tiver qualquer dúvida, se alguma coisa que tu não entendeu, se tem algum exercício que tu não conseguiu fazer e tu quiser que eu faça, é só pedir, fiquem à vontade, tá? Não se acanhem, tá? E lá na página 41, gente, nós temos os conceitos iniciais ali, tá? Como é que eu vou fazer com vocês só para que vocês entendam, tá? A gente vai utilizar ali a apostila para preencher, digamos assim, né? Para que a gente possa visualizar essa situação. Se não tem apostila aí, não tem problema, eu vou colocar os conceitos do quadro também, tá? Mas é só para que a gente tenha, então, tudo mais ou menos revisado, digamos assim, tá? E depois a gente vai fazer uma série de atividades, uma série de exercícios. Dá para fazer exercícios da apostila? É claro que sim, mas os exercícios da apostila são um pouquinho mais antigos, né? Eu acredito que esses exercícios da apostila são de 2017 para trás. Então, eu mandei o arquivo para vocês, que eu espero que a Michelle já tenha colocado aí no grupo de vocês, já está lá, com os exercícios de 2018 para frente, tá? São, se eu não me engano, 16 atividades envolvendo a nossa querida geometria plana, tá? Então, assim, como eu disse, são bastante exercícios, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha nesses conceitos revisados, mas eu ainda acho melhor a gente revisar o conceito diretamente na atividade, né? Então, por isso que a gente só vai dar uma passadinha olhando, tá? Então, lá na página de número 61, mentira, 41, a gente tem o triângulo retângulo, tá?
Então, eu vou desenhar ele aqui para ti, com os mesmos conceitos que tem ali no livro. Só deixa eu ver quais são os valores que eles botam. Tá. Então, eu vou botar para cá. Ó. E nós temos o triângulo retângulo ali, gente, mais ou menos desenhado assim, né? E observem que eles colocam aquela situação do triângulo retângulo em que eu tenho a altura, tá vendo ali? Então, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui e eu tenho um ângulo de 90 graus lá em cima. Todos eles são 90 graus, né? Aí eles colocam ABC, HLN. Então, eu tenho ABC e depois HM. N. Acho que tá assim, né? Deixa eu ver. Isso, CM, BN, H, perfeito. E alfa e beta, né? Então, ali, meus amigos, eles fazem uma coisa que eu não sei bem qual foi o intuito na hora que eles botaram essa parte aqui, né? Mas eles colocam assim, né? Primeiro, eles botam Pitágoras, né? E aqui é interessante a gente perceber, gente, que como nós temos 3 triângulos retângulos ali, a gente tem mais do que um teorema de Pitágoras, na verdade, né? A gente poderia fazer Pitágoras de várias maneiras se a gente for analisar diretamente a figura, né? Então, eu vou começar com o que eu acredito que seria o primordial, que seria o grandão, né? Eu tenho o ângulo de 90 graus aqui, eu tenho o triângulo grandão, a minha hipotenusa vai ser o cara que está na frente, então seria o meu A aqui, né? Eu colocaria o A ao quadrado, e os outros 2 catetos, que seriam o C e o B, eu vou botar também ao quadrado, né? Vou botar B ao quadrado mais C ao quadrado. Coloquei lá, lindo e maravilhoso. A questão aqui é que nós também temos outros 2, certo? E esses outros 2 a gente também deveria conseguir na hora da prova. Então, se preciso for, a gente também tem que esse B ao quadrado, que seria a minha hipotenusa, é igual ao H ao quadrado mais o N ao quadrado, certo? Esse B que é a hipotenusa, cateto H, cateto N. E da mesma maneira, se a gente pensar no pequenininho... Como? M, isso, e o C que vem primeiro daí, né? Perfeito. O C ao quadrado, que seria a minha hipotenusa, certo? E o M e o H. H ao quadrado mais M ao quadrado. Perfeito. Todos esses são o teorema de Pitágoras aplicado no triângulo que tu tem ali. Então, tu tem o triângulo pequenininho, tu tem o triângulo médio, tu tem o triângulo grandão. Tudo maravilhoso, né? Aí o livro fala em perímetro. E aqui, não sei se vocês lembram, mas esse eu bato muito nessa tecla, que é, não existe fórmula de perímetro para nenhuma figura. Não fiquem pensando, ai, eu tenho um triângulo, então é 3. Perímetro é a soma dos lados, e deu. Não tem que ficar pensando em 4L, em 4B, em 2B mais 2H. Por favor, né? Então, perímetro é simplesmente a soma dos lados. Toda vez que tu escutar essa palavra, lembra, soma todos os lados. E depois vem ali a questão da área, né? E, gente, a questão da área aqui para a nossa... Olá, olá, bom dia, tudo bom? Gostei da tua camiseta. Eu gostei das mangas, que coisa bonita. O que acontece, gente? Quando a gente tem uma questão envolvendo área ali, né? Olá, bom dia, bom dia, bom dia. A gente tem que lembrar que o triângulo, gente, tem muitas áreas diferentes, mas o triângulo retângulo tem uma em especial, que é o seguinte, né? A área da minha figura, eu vou botar aqui, ó. Sempre que for um triângulo, eu boto base vezes altura dividido por 2. Essa é a área tradicional. Só que o triângulo retângulo tem uma situação, que é, se eu faço aqui essa minha área, eu faria a minha base A e a minha altura H. Só que imaginem que esse exercício não me diz o H. Então, eu teria que fazer toda uma mão para fazer o risco, para fazer Pitágoras e tal. Então, tem uma formulazinha que vale só para o triângulo retângulo, que vale a pena a gente saber, né? Que a área de um triângulo retângulo é um cateto vezes o outro cateto dividido por 2. É a mesma fórmula, só que para o triângulo retângulo é só pegar o cateto vezes cateto. Então, imaginem que aqui eu saiba que vale 10 e que aqui eu saiba que vale 8, por exemplo. Eu não tenho que fazer Pitágoras para achar o A, para cortar no meio para fazer o H. C, perfeitamente. C vezes B dividido por 2. Lembrando aqui que, independente de como o triângulo esteja, né? Se ele está assim, se ele está assim. Exatamente. Nesse caso, C vezes B por 2. Perfeito. Então,
essas áreas, gente, essas situações de área, elas vão mudar de figura para figura. Pro triângulo retângulo, cateto vezes cateto por 2, e para ali a questão da área B vezes H por 2, tá? Eu sei que ali no livro, gente, tem alguns exercícios, tá? Tem ali a medida relativa à hipotenusa e tal, tal, tal. Mas, como eu falei, eu prefiro a gente fazer diretamente exercícios do vestibular mais novo e depois a gente pode fazer um ou outro ali dessa situação, tá? Só a única coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Isso está na página 41, né? O módulo, ele é bem pequenininho, né? O livro não é muito extenso. E lá na página de número 44, fala assim, ó, semelhança entre triângulos. Está escrito isso, tá? Porém, não fala mais nada, só fala isso. Semelhança entre triângulos, aí tem um exercício, tá? Então, eu já vou falar da semelhança de triângulo agora, porque esse exercício fala muito sobre isso. Olá, olá, bom dia, bom dia. Essa parte aqui fala muito sobre isso, tá? Semelhança de triângulo, gente, acontece toda vez que tu olha para uma figura, certo? Tu olhou para ela e, primeiro, tu viu que tem mais do que um triângulo, certo? Às vezes é tu que tem que fazer, tá? Já vou avisar. Mas, às vezes, os dois triângulos já estão lá. Aqui, por exemplo, tem 3, né? Tem 3 triângulos. E tu prova. É óbvio, gente, que quando eu digo que tu tem que provar, também pode ter apenas uma convicção. Tu olha e pensa assim, eu acho que dá. É claro que eu sou obrigado a provar, né? Mas a gente tem que ter uma forte convicção, digamos assim, de que os triângulos têm os mesmos ângulos. Então, tu tem que olhar para ele e pensar assim, ó, tá, eu tenho 3 triângulos ali, né? Eu tenho o pequenininho, que seria esse. Eu tenho o médio, que seria esse aqui. E eu tenho o grandão, que seria tudo. Os ângulos deles são iguais ou não? Se eu conseguir provar, ótimo. Ou se eu achar, assim, que eu tenho quase certeza que é, ótimo também. E nesse momento, eu posso jogar com eles para descobrir os valores. Então, o que acontece? Esses triângulos que estão aqui, gente, e aqui é uma manha, né, que tu deveria saber, que é, toda vez que tu tiver um triângulo retângulo e tu dividir ele bem no meio, que nem aqui, esses triângulos vão ser semelhantes. Todos os 3, tá? Todos eles vão ter semelhança entre eles. E por que isso acontece? Porque, olha só, pensa agora só no triângulo grandão. Alfa do lado de cá, beta do lado de cá e 90 em cima. Então, ele é alfa, beta e 90. Agora, pensa só no médio que está aqui, ó. Ele é alfa, 90 e está faltando 1. Só que, gente, lembra que o triângulo tem que sempre formar 180? Então, se 2 são iguais, o terceiro automaticamente tem que ser também. Não tem como ser outro. Então, aqui seria beta também. E se eu olhar no pequenininho, eu tenho beta, 90 e só falta 1. Esse 1 só pode ser alfa. Então, aqui é essa hora de provar, tá? Eu provo que eles são iguais. Mas no momento em que tu percebe, e de novo, gente, eu falo em provar, porque, pô, seria, eu tenho certeza. Mas se tu olhou e pensou, tá, mas eles são iguaizinhos, eles têm o mesmo jeito, e quiser tentar fazer por semelhança, às vezes é possível também, tá? Mas o que tu vai fazer aqui? Tu vai poder fazer eles uma relação direta desde que eles estejam na mesma posição. E é aí que está a grande questão, tá, gente? Tem exercícios que eles já vão estar na mesma posição. O primeiro exercício que a gente vai fazer da lista que vocês receberam aí, gente, é de semelhança de triângulo, da prova do ano passado, né? Ou desse ano, tecnicamente, né? Da nossa última prova. É de semelhança de triângulo. Então, é bem possível, gente, que vocês vão se deparar com isso, né? Triângulos em que tu tem que mexer neles. Eu vou dar aqui um exemplo, porque olhando assim, é uma coisa meio absurda, mas eu vou dar um exemplo direto de como isso poderia aparecer nessa figura, tá? No livro, ali na página 44, tem um segundo exemplo com outro estilo de figura, né? Mas aqui eu vou fazer com essa, tá? Então, imagina que eu tenho assim, ó, o mesmo desenho, certo? Assim, assim, né? Aqui 90 graus também. E deixa eu só pensar aqui numa situ. Imaginem que eu tenho... que eu tenho que aqui vale 7, que aqui... 7, botei o pior número possível, né? Isso aqui vai ficar uma merda de fazer, né? Vamos trocar para 8. Não que vai ficar maravilhoso, tá? Longe disso, mas só para ficar mais, né?
Aqui eu vou botar 8, aqui eu vou botar 6, e que eu vou botar aqui é x, certo? Essa é a figura, esse é o desenho, tá? Pergunta é, qual é o valor de x? Isso aqui, gente, isso aqui poderia estar perfeitamente num vestibular da nossa querida URGS, tá? E o mais louco é que a gente não precisa fazer assim, ó, isso aqui no Enem seria uma praça cortada no meio, e aí o Enem... Não, a URGS falaria assim, na figura abaixo, qual é o valor de x? E deu, te vira, Magrão, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu sei, e eu mostrei para vocês ali, que esses triângulos são semelhantes. É claro que tu poderia dizer assim, ó, tá, mas, senhor, será que não dava para fazer um Pitágoras? Até dá, né? Se tu fizer aqui, ó, 6, 8, tu consegue descobrir esse cara. Mas se tu descobrir esse cara, o que ele vai te ajudar para esse, já que tu não tem esse, né? Então, isso acabaria não dando certo. Então, aqui eu vou usar a semelhança de triângulo. Só que a grande moral aqui, gente, é que os triângulos têm que estar na mesma posição. E é isso que é a parte difícil. É por isso que é importante colocar os ângulos, né? Por isso que eu venho e coloco, ó, aqui eu vou colocar alfa, aqui eu vou colocar beta, aqui eu vou colocar beta, aqui eu vou colocar alfa. E o motivo não é porque eu quero que fique bonitinho. Não, é porque agora eu sei que quando eu for pegar esse triângulo, eu vou pegar ele assim, ó, exatamente na mesma posição, 90, alfa, beta, e 6 aqui e 8 aqui. Tá vendo? O mesmo triângulo que estava aqui, eu botei aqui. Mas esse não. Esse, eu vou fazer ele um pouquinho maior só para mostrar que ele é um médio, tá? Esse vai estar com o alfa aqui, vai estar com o beta lá, vai estar com o 90 aqui. Então, quando eu for botar esse número 8, gente, eu tenho que pensar nesse triângulo. O 8 está entre o 90 e o alfa. Então, o 8 é aqui. Não é lá do lado, certo? Porque agora, entre o alfa e o 90, é que está o número 8. E entre o alfa e o beta, está o meu x, tá vendo? Então, entre o alfa e o beta, está o meu x. Então, se tu for observar agora, gente, eu tenho os meus dois triângulos na posição correta. Só que aqui que está o problema, né? Para que eu faça a conta, eu tenho que ter dois valores que estão na mesma posição. Então, seria assim, ó, 8 está para 6 e esse cara vazio está para 8. Então, não dá para fazer direto. Mas ainda bem que tu sabe descobrir esse cara, né? Porque aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 8, e fazendo Pitágoras eu consigo descobrir esse cara aqui. E eu sei, e eu espero que quase todos vocês tenham pensado, mas eu não vou fazer Pitágoras, porque eu sei que dá 10. Se tu não lembra disso, é por causa que os triângulos pitagóricos são o 3, 4 e 5. Então, se um cateto vale 3, o outro vale 4, a hipotenusa vale 5. Se um cateto vale 6, o outro vale 8, a hipotenusa vale 10. Sempre tem esse padrão. Agora, tu pode fazer Pitágoras que vai dar certo. Então, com isso, eu consigo achar o x. Porque eu vou fazer 10 para 6, ó, 10 para 6 e x para 8. E aí eu vou ter a minha resposta, né? Aí eu descubro o valor de x que eu precisava lá desde o início. Então, essas questões envolvendo semelhança de triângulo, gente, sempre tem o mesmo padrão. Vou te dizer assim, ó, é uma das que eu menos gosto quando aparece, porque é onde o aluno normalmente tem mais dificuldade. Porque não é só fazer. Se tu vê um exercício que tem um trapézio, que tu tem que não sei o quê, normalmente tu olha e tá, trapézio, gira, né? Agora aqui tu tem que pensar na figura e ver a posição e descobrir um valor e tudo mais. Às vezes é tu que tem que fazer o segundo triângulo, é mais difícil ainda. Então, assim, é o tipo de questão que tu tem que tomar cuidado. Claro que aqui tu multiplicaria cruzado, né? Faria 6 vezes x é igual a 80, o x seria 80 dividido por 6, daria para fazer por 2 e ficaria 40 terços. Que número lindo, né? 40 terços é a nossa resposta. Obviamente, um número maravilhoso, tá? Então, sobre semelhança de triângulo, gente, e sobre o triângulo em si, a gente tem aqui agora no nosso quadro, tá? Como eu disse, na sequência a gente já vai fazer as atividades para a gente dar uma olhadinha. Dito isso, gente, da próxima página ali, a gente tem duas coisas. A gente tem um quadro com observações, que eu acho bem legal, porque são observações bastante pertinentes, tá? E depois começam as figuras, tá? Tem o quadrado, tem o triângulo equilátero, tem o hexágono regular. Eles não botaram muitas figuras, eles botaram apenas algumas, tá?
E aqui, gente, eu vou novamente bater na tecla. Eu bati muito nessa tecla antes do Enem. Eu não sei o quão importante foi para ti ou não, mas eu falo de novo. A questão de saber as fórmulas, né? Saber as fórmulas das figuras é bastante importante. Então, eu vou colocar elas ali para vocês. Se tu vai fazer pela música, se tu vai pesquisar isso aqui, se tu vai, enfim, fica a teu critério daí, tá? Então, eu vou começar colocando ali essas observações que eles colocaram, gente, que a maioria de nós, eu espero, lembra, que são observações nada muito complexas, né? Então, a primeira observação que eles colocam é: se eu tenho duas retas paralelas e uma transversal, o ângulo de corte entre elas é o mesmo. Então, se aqui eu tenho alfa, aqui embaixo eu tenho alfa também, certo? Então, bem importante porque essa questão de paralelismo a URGS gosta, né? Segunda situação, segunda observação, né? Eles colocam assim, ó. Se eu tenho duas retas que se cruzam em um certo ponto, os ângulos opostos são iguais, né? A gente chama isso de ângulos opostos pelo vértice. Então, se de um lado é 50, o outro lado é 50. Se de um lado é 70, o outro lado é 70. Nenhuma novidade para vocês, eu espero, né? Próxima situação que eles colocam ali, né? Foi uma que eu botei na revisão para o Enem, né? Que, né, sempre uma coisa interessante, que é, se eu tenho um círculo e ele passa no diâmetro, tem que passar no diâmetro. Esse triângulo sempre é um triângulo retângulo. É uma propriedadezinha meio boba, gente, mas que vale bem a pena a gente estar ligado, né? Tem um triângulo retângulo, tem um triângulo dentro de um círculo, se ele passa no centro, ele sempre é um triângulo retângulo. Essa é a terceira observação que eles colocaram ali. Quarta observação. Bom, formulazinha que a gente tem na música, inclusive, né? Eles colocaram aqui, gente, porque foi uma questão que já caiu em URGS antigas, tá? A última vez que eu vi isso no vestibular da URGS, deve fazer aí uns 7, 8 anos, tá? Em que eles pediram qual é a área desse triângulo. E é aquela formulazinha, né? ABC seno do ângulo dividido por 2, né? Que é a do paralelogramo, né? Vale também, e assim vai, né? As próximas duas, gente, que estão ali, eu não vou colocar ali no quadro, porque são coisas extremamente fundamentais, né? Que é, o triângulo sempre tem 180, né? A soma dos ângulos de um triângulo sempre tem 180, e de um quadrilátero sempre tem 360. São as próximas duas coisas que eles colocam ali, né? Então, um triângulo sempre 180, um quadrilátero sempre 360. E lembrem, se vai aumentando de 180 em 180, né? Cada vez vai aumentando 180, certo? Dito isso, então, eu vou passar para o lado de cá. E vamos, então, para as figuras. Eles não colocaram todas ali, né? Eles botaram o quadrado e o círculo, colocaram o triângulo equilátero e o hexágono. São esses, né? Obviamente, temos outros, tá? Temos o trapézio, temos né, o paralelogramo, né? A gente tem várias outras figuras que a gente tem que estar ligado na hora de fazer, tá? Eu vou botar ali o que eles colocaram e depois, se tiver outro, a gente vai colocando durante as atividades, tá? Então, eles começam com o quadrado, certo? O quadrado. E ali, gente, o que eles colocam é realmente o que a gente precisa saber, basicamente, né? A gente tem a área, que é lado ao quadrado, L vezes L, né? A gente tem o perímetro, que, como eu disse, eu não vou colocar em nenhum, porque é sempre a soma dos lados. E a gente tem a diagonal, esse risco assim, né? Que é lado raiz de 2. Muito importante na hora de fazer atividades, né? Depois a gente tem a circunferência. Meu Deus, que coisa horrorosa que eu ia fazendo. Circunferência. Observem, que linda, maravilhosa. Ficou mais feia ainda, né? Mas não tem problema. E aqui, gente, é aquela coisa. A URGS, ela não é muito... como é que eu poderia dizer? Ela não nos ajuda muito, né? O Enem, de vez em quando, lembre-se que para fazer não sei o que, tu usa tal coisa. A URGS não tem isso, né? Então, ela vai querer que tu saiba o comprimento
que é 2πr, bem importante, a área π raio ao quadrado. O que eles colocaram mais ali? O diâmetro, né? O dobro do raio vai de um lado ao outro. A gente tem o diâmetro da figura. Certo? Continuando ali, a gente tem o triângulo equilátero. No triângulo equilátero, eu espero que eu não precise falar demais, porque ô coisinha que eu fiquei, né? Eu martelei no tal do triângulo equilátero, né? Toda vez que eu tenho um triângulo equilátero, eu tenho algumas propriedades que é importante que eu saiba. Vamos ver o que eles colocaram ali. Perímetro, soma de todos os lados, não precisa mudar nada, né? A área. Eles colocaram ali, gente, com a letra A, se eu não estou enganado, né? Até mais. Eu vou botar L porque eu estou mais acostumado, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, se cada lado for L, né? Depois a gente tem altura. Gente, se para o Enem já era importante saber a altura do triângulo equilátero, para a URGS, então, meu Deus, né? Lado, raiz de 3 sobre 2. Só vê que a gente vai usar isso em vários exercícios, né? Depois a gente tem o apótema. O apótema, gente, a gente vai tratar ele de um jeito um pouquinho diferente, né? A gente vai tratar aquela história que é o seguinte, ó. Se eu tenho o ponto central, embaixo é x e em cima é 2x. Esse x seria o apótema, né? X é só lembrando, gente, a palavra apótema significa o centro até o lado. Então, do centro da figura até encostado ao lado, em linha reta. Isso é um apótema, né? Então, seria o meu x ali. Então, só lembrando que a minha altura seria 3x. Seria tudo, né? Em cima e embaixo. E o ângulo eles colocam ali. O ângulo é de 60 graus. E a última figura que eles colocam, gente, é o hexágono. É o hexágono, né? Aquela figura assim. Assim, né? Perímetro, soma de todos os lados. O apótema do hexágono, gente, é a altura de um triângulo equilátero, né? Porque observa, se vem daqui para baixo e eu completo o meu triângulo equilátero, gente, o apótema de um hexágono é a altura do triângulo equilátero. Então, eu não preciso decorar nada, mas é só para a gente ver aquilo ali, né? A área, 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E depois a gente tem ali, eles colocaram como raio, né? Tu vai dizer, um hexágono não tem raio. E realmente não tem. O que eles estão colocando ali é uma propriedade que é bem legal, que é o seguinte: toda vez que eu tiver um hexágono dentro de um círculo, o raio do círculo é igual ao lado do hexágono. Então, eu vou avacalhar com o meu desenho aqui agora, tá? Por favor, não riam. Mas se eu tiver uma coisa assim, ó. Meu Jesus. Tipo assim, tá? O raio do círculo é o lado do hexágono. Então, é uma propriedadezinha que, eu vou te dizer, na hora da prova, tu provavelmente conseguiria ver isso, né? Conseguiria, não, ó, vou fazer tal coisa e vou observar. Mas é uma propriedadezinha legal da gente estar ciente, né? O raio é igual ao lado, tá? Se vocês quiserem algum desses exercícios aqui da apostila, se vocês quiserem que eu dê uma olhada, que eu faça algum deles, gente, fiquem à vontade. Tem um ou outro ali que são bem legais, e tem mais, boa parte deles são da URGS, então são importantes a gente dar uma olhada. Mas eu mandei para você, e na verdade quando eu digo eu quero dizer que foi a Michelle, no caso, né? Uma listinha de atividades. Se vocês tiverem ela aí, e todos tiverem ela no celular, fica mais fácil para mim que eu posso usar mais do quadro. Se alguém não tiver, eu posso projetar na tela. Então fica a critério de vocês, tá? Se alguém não tiver, eu posso botar lá. Mas se tu tiver, tá no celular aqui, certo? Eu mandei para... A Michelle mandou no grupo de vocês. Tranquilo? Posso fazer sem projetar, então? Tudo certo? Tudo boa? Tá. Então, eu vou fazer... Gente, é 11h30 agora, certo? Teoricamente é cedo, mas são 16 exercícios, tá? Então, eu não acredito que eu vá fazer 16, é muita coisa, né? Mas dá para fazer uma boa quantidade nesse meio tempo, tá? A moral aqui do que eu quero fazer para vocês é uma coisa que eu acho muito importante, que é qual é o pensamento que a pessoa tem que ter na hora de fazer a conta.
Tranquilo? Então vamos lá. Nós vamos fazer do mais velho para o mais novo ou do mais novo para o mais velho? Agora eu fiquei na dúvida. Do 1 para o 16 ou do 16 para o 1? O mais recente para o mais antigo? Tá, então vamos começar pelo número 1, no caso. Certo? Não, tu não tem aí? Tu não recebeu? Vocês não receberam? Foi? Tá. Ótimo, ótimo. Porque facilita, a gente pode usar mais aqui, né? Tá, deixa eu ver se eu tenho. Não, eu tenho, sim, sim. Deixa eu baixar, só deixa ele baixar aqui rapidamente, enquanto eu vou apagando o quadro, vocês já vão se organizando aí. E tu, Matheus, né? Matheus, tu não quer tirar uma foto aqui do quadro lá de cá? Lá de cá, né? Esse aqui tu já tirou, né? Tá. Vamos nós, então. Vamos fazer, então, como eu comentei, vamos fazer do 1 para o 16. Pode ser, é que fica mais, para mim fica mais fácil que eu não preciso, eu posso usar mais do quadro, se tiver ele no celular. Mas eu posso também, caso tu não tenha. Não tem problema. É só pela questão do espaço mesmo. Caso você não tenha. Tem? Tá, ótimo. Facilita daí a situação. Deixa eu virar aqui, então, um pouquinho pro pessoal, daí eu posso fazer a primeira lá. Então, vamos começar com o primeiro, que já é de semelhança, que é para dar-lhe no, né? Que é para a gente já começar dando-lhe, como diz o ditado, né? Deixa eu abrir aqui. Por que que no meu não está abrindo, será? Também não está abrindo? Demora bastante. O meu fica assim, documento do Word, não sei o quê, 4,5 MB. E não faz nada. Pois é. Será? Deixa eu abrir ele aqui. Vamos ver. Deixa eu abrir ele aqui para ver. Opa, cliquei no negócio para baixo. Pois é, eu vou clicar aqui para ver se ele não abre depois de um tempinho, talvez, né? Vamos ver. Abrindo no modo de exibição. No computador aqui tá tudo certo. É que nunca tinha acontecido de aparecer assim só documento. Boa. Só botar aqui. Nossa. Bom. Tá, mas vou ter que pedir para mandar para mim. Não, mas eu abro aqui, não tem problema. Porque eu não consegui. Deixa eu botar aqui, peraí. Pô, meu, esse Windows aqui é muito louco. Agora sim. Vou salvar como aqui. E vou botar em PDF, né? Eu acho que eu não desconectei aqui, daí eu posso mandar para mim mesmo. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. O que é tecnologia, né, gente? Eu vou te dizer um negócio. Tá. Tecnologia é uma coisa linda. Eu vou mandar aqui nos meus bancos. Não, mandar para. Minha esposa vai receber um arquivo do nada agora. Ela vai ficar, ué, como assim? Eu tô com o meu WhatsApp aqui e aí eu converti para PDF, que nem tu falou, né? E aí agora eu mandei para ela, tipo, agora tu recebe. Isso, só que eu tinha feito doc agora, né? Antes, aí agora eu fiz o PDF. Agora abriu, agora funcionou. No doc não. Tá, então. Eu tô com o WhatsApp aberto aqui, daí aparece no WhatsApp direto aqui, daí já é direto o WhatsApp conectado, daí fica mais. Não, sim, é que eu. Gente, então temos agora, funcionou, tudo lindo, vamos dar ali. Tá, então, vamos começar então pelo número 1 ali, gente, que é um exercício, então, da nossa última prova, a prova de 2022, certo? Que não é um exercício difícil, mas ele mostra a questão de a gente ter as ferramentas, né? Então ele fala assim, ó, na figura abaixo,
há 3 quadrados de lado 9, 6 e x, justapostos. Os vértices A, B, C e D são colineares, os vértices A, E, F, G, H são colineares, certo? Então, vou fazer o desenho ali, só botar grande, me botar grande na tela de novo aqui. Então, o desenho é mais ou menos assim, né? Tem um risco assim, tem um risco assim. E aí, a gente tem quadradinhos, né? Assim. Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza que na turma da manhã eu já fiz esse exercício antes, uma vez, né? Na turma da tarde eu não tenho certeza absoluta, né? Mas é um exercício, gente, conceitos aqui que a gente tem que estar ligado, né? Vamos lá. Primeira coisa, né? A pergunta é qual é a soma das áreas dos 3 quadrados? E dá uma vontade imensa de colocar que o x vale 3, né? Não tem quem em sã consciência não olhe para aquilo ali e pense 3. Mas tem que provar, exato. O Matheus está muito certo numa questão que é o seguinte, né? A URGS tem muito isso, do tipo assim, mas parece que é, e não é, né? Não é, a resposta ali não é x igual a 3, né? Tá, então vamos... Tá, aqui vai ser 9, certo? Aqui vai ser 6. Perfeito, aqui, né? Então, ó, se tudo aqui é 9, se esse pedacinho aqui é 6 e tudo tem que ser 9 porque é um quadrado, esse pedaço aqui vai valer 3. Beleza. Aí tu vai olhar e vai dizer, tá show, mas o que que me adianta? Gente, é aí que tá, né? Tu tá vendo quais são as figuras que apareceram ali no desenho? É difícil às vezes a gente parar pra pensar. Tem um monte de quadrado, mas é a semelhança de triângulo. Tem 2 triângulos ali. E aí que vem a grande questão. Será que esses triângulos têm os mesmos ângulos? E a resposta é sim. Eu vou fazer eles grandão aqui, ó. Ó, um triângulo é assim e o outro triângulo é assim, é a continuação, né? Então, como é que eu sei que esses triângulos são semelhantes? Gente, eu sei que aqui é 90 graus. Acredito que isso não seja dificuldade, visto que é um quadrado, né? É a ligação entre 2 quadrados. Agora, vamos supor que eu chame esse cara de alfa, tá? Vamos supor. Isso aqui, gente, por mais que o meu desenho seja horroroso, isso aqui é uma reta, certo? E essas retas são paralelas. Então, se eu tenho 2 retas paralelas, o ângulo de corte é o mesmo. Lembra aquela propriedade que a gente viu mais cedo? Retas paralelas, o ângulo de corte é o mesmo. E com isso eu provo que esses triângulos são semelhantes. Então, esse pedacinho eu sei que vale 3, que é esse, né? Isso que está aqui embaixo, gente, é o lado do quadrado. Então, isso aqui vale 6. Até aí lindo, né? Isso. Aqui, né? 6 aqui, 6 aqui. Esse pedacinho que está aqui, gente, todos esses valem x, né? Aqui vale x, aqui vale x, então aqui também vale. E agora que é a grande sacada, né? Esse pedacinho daqui até aqui, que é o que é esse, né? Tem que valer 6 menos x. E essa é a grande sacada. Porque todo ele vale 6. E esse pedaço vale x. E é esse pedacinho que a gente acha. E agora, observem que é só a gente montar a nossa conta. Então, de novo, eu olhei para minha figura e não salta aos olhos. Não é uma coisa que tu diga, olha ali, tem... Mas tu tem que se ligar que tem 2 triângulos e só olhando, mesmo que tu olhe e pense assim, mas será que é? Será que é? Mesmo assim, mesmo que tu não prove, né, tu consegue te olhar, mas eles são muito parecidos, eles têm as mesmas características. Então, o que que eu fiz? Esse pedaço vale 3, esse pedaço vale 6. Esse pedaço aqui, que é o mais difícil, né? Ele vale 6 menos x, e esse pedacinho de baixo vale x. E agora é só a gente montar, né? 3 para 6, 3 para 6, e 6 menos x para x. Assim, né? Esse para esse para esse. Mesmas coisas que tu faz dos dois lados. Multiplica cruzado,
fica 3 vezes x igual a 6 vezes 6 menos x. 3x é igual, chuveiro aqui, 6 vezes 6, 36. E 6 vezes menos x, menos 6x. Passa para o outro lado esse menos com mais 6x, igual a 36. 3 mais 6 fica 9x igual a 36. X é 36 por 9. Por incrível que pareça, o x não vale 3, o x vale 4. Louco, né? X vale 4. Como a pergunta era a soma de todas as áreas, então, vezes, né? 9 vezes 9. Então, área 1, 9 ao quadrado, né? 9 vezes 9 vai dar 81. A área 2, 6 vezes 6, né? Que vai dar 36. E a área 3, que é o 4 aqui, né? 4 ao quadrado, que vai dar 16. Só a partir da C? Ah, tem valores menores, tá. Peraí que eu... é verdade. Nossa, a letra A fala 38, tipo, né? Verdade. 126 para cima, né? Então, vamos somar, então. Eu vou ficar com 1, 6, 2, 13, mais 1, 9, 12, 3. Isso, 133. E aí, a nossa resposta certa, então, a letra D, 133. Então, fácil, nem um pouco. Sai na frente da foto do amigo lá. Fácil nem um pouco, né? Mas, gente, observa que a dificuldade desse exercício é, perceber os dois triângulos, e 2, principalmente a questão do 6 menos x ali, né? Se ligar que aquele pedacinho vale. Depois disso, não fica muito complicado. A álgebra dele não é difícil, né? Mas as contas ali é que vão dificultar um pouquinho a nossa vida, tá? Vale. Dessa mesma lista, tu fala? Tu quer adiantar ele, é isso? Tá bom, claro, não tem problema. Gostei. Tu tá tão ávido que eu... Não, esse eu quero antes, tá? Pode ser. Vamos fazer os 5 primeiro, depois a gente volta pra... Aqui. O exercício 5. Sério? Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer do meu jeito e depois a gente tenta usar a lei dos senos, porque toda vez que dá pra usar a lei dos senos é um momento mágico. Eu virar assim. Eu acho que se eu botar assim, ó, se eu botar assim, eu consigo usar quase todo a situação aqui. Tá, então, vamos dar uma passadinha no futuro, certo? E vamos chegar no exercício de número 5. Fala assim, ó. Considere o hexágono regular A, B, C, D, E, F de lado 1. Sobre o lado AF do hexágono, constrói-se o quadrado AGHF, como mostra a figura abaixo. Sendo M o ponto médio de GH, constrói-se, uma palavra que todo mundo consegue falar, constrói-se o triângulo CDM. Tá, mas aí eles usaram lei dos senos, eu tô observador, eu vou ver depois. Tá embaixo, né? Quer dizer, eu vou... Ó, vamos botar aqui um desenho, certo? Vamos dar hoje. Hoje é o dia da gente dar. Ó, assim. Então, me julguem pelo meu desenho, por favor. Ó, bom, vocês têm aí, vocês estão ligados, né? Mas basicamente o que eu quero é esse CDE. Isso aqui, né? A área do triângulo CDM é. Então eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Depois a gente tenta usar a lei dos senos, tá? O que foi o meu pensamento? O meu pensamento foi o seguinte: aquilo lá é um triângulo, certo? Fala que o hexágono tem lado 1, né? No texto, né? Hexágono de lado 1. Então, se eu pensar no meu hexágono, todos os lados dele vai valer 1, claro. Inclusive esse. Esse aqui vale 1. Então, se eu quero a área daquele triângulo, eu sei que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, o meu pensamento vai ser, se eu descobrir quanto é que vale esse camarada aqui, ó, né? Se eu descobrir quanto é que vale aquele pedacinho, eu descubro a altura.
Tá. Certo. Assim, né? Daqui até aqui. Tá. Mas aí é quase isso que eu vou usar. É muito parecido com o que tu tá falando. Só que eu não vou usar lá do raiz de 2, porque ao invés de fazer daqui até aqui, eu vou fazer daqui até lá. Vai ser até lá em cima. Porque pensa comigo, ó, o que eu quero é essa alturinha, tá? Se eu souber a altura do hexágono inteira, é só tirar fora esse pedaço, ó. Só que esse pedaço é um, porque é o lado do quadrado, e o quadrado vale um, né? O quadrado foi feito em cima do nosso hexágono de lado um. Então, aqui vale um, aqui vale um, aqui também, ó. Vale um. Então, se eu descobrir quanto é que vale esse risco azul inteiro e tira um, me dá o que eu quero. Mas daí vem o problema. Como é que eu sei esse risco azul inteiro? E isso é uma coisa que todo hexágono regular dá para fazer. Dá para fazer dentro dele um triângulo que sempre funciona. Deixa eu ver qual que é o... Isso, mas eu não vou usar D, E e F. Eu vou usar D, A e F. Sacou? Isso. Então, ó. Então, o que, que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar daqui, aqui, aqui. E pensa comigo, ó. Esse cara é o que eu quero descobrir, certo? É isso aqui que eu preciso, que eu vou chamar de X. Esse cara aqui vale 1, eu sei. E aqui que tá a grande sacada. Esse cara aqui, ó, essa diagonal vale 2. E é aí que tu tem que estar esperto. Como é que eu sei que vale 2? Gente, olha um hexágono regular. O que é um hexágono regular? Não é um monte de triângulo retângulo, né? Não é um monte de triângulo retângulo. Então, se aqui vale 1, 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 aqui também, aqui também, aqui. Então, tudo vale 2. Perfeito. Então, com isso, eu vou conseguir descobrir aquele X ali, ó. Isso. Perfeito. Mais perfeito. 2 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 1 ao quadrado, que é esse cara aqui, mais x ao quadrado, que é essa lateral aqui. Perfeito. 4 igual a 1 mais x ao quadrado. Passa para o outro lado como menos e fica 3, né? E o x, então, é raiz de 3. Perfeito? Raiz de 3 é a altura desse meu hexágono. Para que isso me serviu? Bom, porque o que eu queria desde o início era esse H aqui, ó. Só que H mais 1 é igual ao meu X, ao raiz de 3. Então, o meu H, raiz de 3 menos 1. Perfeito. Depois de tudo isso, é só fazer a área que foi nos solicitada. Tá errado? Não sei. Ah, já botou direto. É, porque a gente precisa da área, né? A área é base, gente, base 1, vezes a altura, que foi o que eu acabei de achar, raiz de 3 menos 1, dividido por 2. Resposta certa, então, letra B, raiz de 3 menos 1 sobre 2. Fez sentido desse jeito? Isso, o 1 tira fora, né? O 1, porque o 1 aqui, né? Não vai fazer diferença mesmo. Fez sentido fazer assim? Fez? Tá. Deixa eu pensar agora em outro jeito usando a lei do Semos. Espera aí. Ah, lei do Semos, ok. Pois é, tem um ângulo de 90 aqui. Eu sei que aqui vale 1, né? Valor pelo seu plano igual ao valor do ponto. Esses dois caras são iguais. Esses dois caras são é um
Vou roubar, eu não sei como é que eles fizeram. Ah, tá, e lá aqui também. Mas eu não sei quanto que é. Se eu soubesse o valor, era ótimo, mas eu não sei o valor. Se eu fizesse um risco no meio, assim, aqui eu sei que é 90, mas eu não sei quanto é que vale cada um deles. Esse é o problema. Né? Se eu soubesse quanto é que vale aquilo ali, era ótimo, mas eu não sei. Muito difícil. Quer dizer, talvez seja uma coisa óbvia e eu não esteja vendo. Vamos ver. Vamos ver o que, que eles falam. Ó, difícil, né? Número 5, né? Até mais. Número 5, número 5, número 5, número 5, número 5, número 5. Comando do triângulo isósceles ABC. Ah. Qual que é o ABC? Onde é que... Aqui, no caso, né? ABC. Ah. Ah, mas foi mais difícil do que o jeito que eu fiz, eu acho, né? Foi mais difícil do que o jeito que eu fiz, né? Então, basicamente, o que eles fizeram foi assim, ó. Dá pra... Pior é que dá pra fazer mesmo, né? Talvez eles pensaram assim, ó. Meu Deus, dá pra usar a lei dos senos, vamos usar. Né? Ó. Eu acho, eles fizeram assim, ó, que esse triângulo, se eu fechar ele aqui, ó, eu sei que esse ângulo é de 120, porque ele é um hexágono, então esse ângulo tem que ser 30 e esse ângulo tem que ser 30. Como é um hexágono, aqui eu sei que é 1, aqui eu sei que é 1, e eles botaram isso como x, aí eles usaram a lei dos senos, do tipo, ó, o x está para o seno do 120, esse para esse, assim como o 1, que é esse aqui, estaria para o seno do 30, que é o do lado de cá. Para fazer isso, teria que fazer o seno do 120, seno do 30, e aí eu acharia o x igual a raiz de 3. Do jeito mais difícil, né? Eles pensaram assim, dá para usar a raiz dos senos, vamos, né? Não que não seja um jeito possível, mas eu acho que o meu ficou um pouco mais prático de resolver. Para achar o seno de 120 e tudo mais. Mas daria para fazer, realmente, daria para pensar, teria como. Vamos fazer de um jeito assim, mais mostrar que a gente tem um, né? Mais complicadinho. Tu tinha falado qual exercício depois mesmo? Tu tinha dito um do futuro também, né? O 11. Vamos fazer então esse mais do futuro, gente. Depois a gente volta lá pro 2 aí na sequência, tá? Esse 11 é muito difícil. Mas é difícil aqui. Esse talvez seja um dos mais difíceis da lista. Mas vamos lá, a gente não se... A gente não se apavora com qualquer coisa, né? Mas esse é difícil. Jesus. Não, mas o 3 é bem mais fácil do que esse 11 aqui. Ficou possivelmente top 5 desenhos mais feios da história do Brasil, mas dá pra gente mais ou menos ver e imaginar. E claro, vocês têm ali o... Não, mas se eu pintar o meio, eu não vou conseguir resolver o exercício, por isso que daí eu tenho que tentar deixar ele branquinho ali, senão eu não vou conseguir fazer. Ó, a partir do hexágono regular de lado unitário, de lado 1, constroem-se semicírculos de diâmetros também unitários, conforme indicados na figura abaixo. A medida da área sombreada então a área sombreada é esse centro aqui, né? Então, gente, tem duas coisas na prova da URGS que desde que eu comecei a trabalhar com
com o vestibular da URGS, há muitos anos atrás, eu tomei como um padrão URGS de ser, tá? São duas coisas. Primeiro, eles adoram exercícios em que tu, tem que achar uma área diferente utilizando o que tu não tem e que tu tem que achar uma área diferente transformando ela em coisas que tu conhece. Como assim? São duas situações. Primeiro, é muito comum a área de uma figura ser dada pela área total menos a área que está em branco. Então, aqui, se tu for analisar, gente, o que eu quero é uma figura que eu não conheço. Então, a minha dica é o seguinte, ó. Olhou para a prova da URGS, viu o desenho, é uma figura que tu não conhece, a primeira coisa que tu vai pensar é a área total menos a área que está branco, né? Porque sempre é uma área pintada, né? Então, aqui, a minha área total seria um hexágono e a área branca seriam esses semicírculos. O que parece que vai dar um exercício fácil, porque tu pensa, tá, então é só fazer um menos o outro. Tem um problema, né? O problema é esses pedacinhos aqui, né? Esses pedacinhos, gente, eles estão se entrelaçando. Então, não tem como a gente simplesmente fazer o exercício sem tirar eles fora. Teria que tirar aqueles pedacinhos de um. Então, tem duas maneiras de fazer esse exercício. E aí ele entra na segunda coisa, que é a URGS, muitas vezes, nesse tipo de exercício, quer que tu construa uma figura conhecida. Então, por exemplo, a gente vai ter isso no exercício 2, que a gente vai fazer depois, que ele é bem parecido o estilo, né? Tu vai ter que formar, tu vai ter uma figura que tu não tem nem noção, e quando tu olhar para ela, se tu fizer... Gente, a gente vai resolver o exercício 2 com um risco. Um risco. Tu faz um risco e tu... olha só, é um triângulo, é não sei o quê. Aqui não é só com um risco, tá? Tem mais jeito de fazer. Eu não sei como a apostila, o pessoal do Super Pro fez, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como eu lembro de ter feito esse exercício. A primeira coisa que eu fiz foi ligar esses pontos de intersecção aqui, ó. Que formam um hexágono, exato. Assim, ó. O ângulo vai ser o mesmo que o de fora, né? Vai ser a mesma situação. Ó, olha lá. É o mesmo hexágono, certo? Só que um fora e um dentro. E aí, meus amigos, a gente sabe que esse valor aqui é 1, certo? É o mesmo, né? Exato. Tu tem a mesma situação, digamos assim, né? O problema aqui, amigo Matheus, é que, mesmo que a gente saiba que o ângulo seja o mesmo, a gente não tem muitas informações, a gente não tem muita coisa escrita, digamos assim, né? E aí, meus amigos, o que eu lembro de ter feito é que tu não tem 90 graus para fazer Pitágoras ali, né? Mas onde aí que tá? Esse é o problema. Onde que a gente poderia fazer? Perfeito. É quase isso que eu vou usar. Tu pode usar a área do círculo, mas eu não vou fazer pelo círculo. Por quê? Porque se eu fizer pelo círculo, eu vou ter que descobrir esse cara aqui do meio. E aí eu vou complicar muito a minha vida. O meu pensamento é o seguinte, mas é quase isso, tá? O meu pensamento é, eu vou ligar aqui, ó. E vou acabar formando uns trapézios, digamos assim. Certo? Os trapézios, né? Porque daqui, aqui, né? Forma um trapézio. E eu vou utilizar o teu conceito de que o raio vale meio. Vê se vocês concordam. Isso aqui é um semicírculo. Então, o raio é daqui até aqui, que vai valer meio. Perfeito? E agora é que vem a grande sacada, tá, gente? Que é o seguinte, ó. Essa figura aqui, ela pode não parecer, tá? Mas ela tem várias propriedades, ela é bem igual, digamos assim. E o motivo é simples. Se o raio vale meio, isso aqui que eu fiz é o raio, isso que eu estou fazendo aqui também é o raio. Vê se tu concorda. Então, aqui vale meio e aqui vale meio. E isso poderia surgir na tua cabeça a seguinte situação. Significa, então, que esse cara aqui também vale meio? Sim. E sabe por quê, gente? Sabe como é que eu sei que ele vale meio?
Porque isso é um hexágono e o ângulo do hexágono é 120. Vocês lembram que quando eu tenho um hexágono regular, o ângulo dele é 120? Se eu dividir bem no meio, vai ficar 60, que é o ângulo do triângulo equilátero. Então, ali eu vou ter meio, meio, meio. Certo? Ali vale meio. E aqui, gente, tem mais de um jeito de resolver essa conta. Tem mais de uma maneira de fazer. Tu pode tentar descobrir o lado desse hexágono, né? Que não é muito difícil. Tu pode tentar descobrir uma outra situação, enfim. Mas eu acredito, gente... Sabe quanto é? Sim, um meio, né? Como que a gente sabe que é um meio? Vê se é a mesma coisa que tu está pensando. Se do lado de cá eu tenho esse triângulo que é meio, 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 e aqui é 60, 60, 60, do lado de cá vai ser 60, 60, 60, um meio, um meio, um meio. Sentido? Só que aqui é 180 graus, o que também vai dar 60, certo? Então eu vou ter uma figura aqui, gente, com um grande amontoado de 60 graus, né? Aqui vai ser 60, 60, 60, aqui vai ser 60, 60, 60, e aqui em cima, meus amigos, é que tá a grande questão. Ali em cima é 60 também. É que o meu desenho, obviamente, ficou meio pequeno demais, né? Mas ali em cima também será 60 graus ou não? Aham. Porque tem o 60 e tem dois lados iguais, né? Mas isso pode ser que a gente tenha um triângulo isósceles, no caso, né? Com dois lados. Só que sabe qual que é o problema de ser um triângulo isósceles? Porque aqui tu sabe que vale meio, aqui tu sabe que vale meio, né? E aqui vale 60. Num triângulo isósceles, os dois ângulos têm que ser iguais. E só dá para ser 60. Não tem outra opção. Então tem que ser 60 ali também. Então aqui tem que ser 60, aqui tem que ser 60 e esse lado tem que valer um meio. E agora a gente sabe o lado. A área de um hexágono é 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E é só substituir o L por um meio que vai dar daí, não é? Daquele pedacinho ali de cima, né? Dá para saber? Uhum. Tá. Isso, ó, porque, ó, o que a gente. Só para recapitular, eu sei que o desenho acaba ficando muito cheio de coisa escrita e acaba ficando complicado. Então, eu vou fazer ele grandão aqui, ó. A gente tem isso aqui, ó. Basicamente, né? Ó, a gente sabe que isso aqui vale um meio, porque tudo vale um, perfeito? Eu fiz um risco assim, ó, que também é o raio, que vai daqui até lá. Então, esse cara também tem um meio. E, por consequência de... E aí, lembrando, um hexágono, ele tem 120 cada um dos ângulos. Então, esse ângulo aqui tem que ter 60, porque tem que ter 60 pro lado de cá. Esse cara aqui vai acabar tendo 60 também, e esse cara aqui vai ser 60 também. Então, eu vou ter um triângulo equilátero. Aí, eu fiz a mesma coisa do outro lado, ó. Assim. Perfeito? Nesse lado é a mesma coisa. Um meio, um meio, um meio, 60, 60, 60. Só que esse cara tem que ter 120. Então, aqui tem que ser 60 também. Aqui tem que ser 60 também. E, por consequência, eu descobri um meio. Um meio é o lado desse hexágono maravilhoso que eu fiz no início. Então, é só botar na fórmula que a gente vai descobrir o hexágono. Qual que é o problema? O problema é que a gente tem que descobrir esse pedacinho aqui ainda, né? Esse camarada aqui, ó. Que seria isso aqui, ó. Como? Hum. O trapézio. Trapézio, ok? Do meio, sim, perfeito. Aí, exatamente. E depois, dividir por 3. Exato. Ó, eu vou fazer meio círculo menos a área do trapézio e depois eu vou dividir por 3, porque tem um aqui, tem um aqui, tem um lá. Faz sentido isso? Perfeito. Então, vamos lá. Tem bastante coisa para calcular. Vamos começar com a área do hexágono que tem lado valendo um meio, certo? Então, ó,
A área do hexágono é 6 vezes 1 meio ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A minha área do hexágono vai ser 6 vezes 1 meio ao quadrado, vai dar 1 quarto, raiz de 3 sobre 4. E aqui, meus amigos, tu não pode sair cortando, tá? Cuidado. Ah, corta o 4 por 4. Não, né? Porque copia, 6 vezes 1 é 6, né? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Assim, né? Então fica 6 raiz de 3 em cima e 16 embaixo. Ou 3 e 8, né? Se a gente for simplificar. Perfeito. Então, descobri a área desse hexágono, ó. Então, agora eu quero fazer menos esses pedacinhos vezes 6, né? Tem 6 pedacinhos, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? O Matheus falou o seguinte, fazer a área do nosso querido trapézio. Só que para fazer a área do trapézio, eu não sei se você lembra da fórmula, mas é assim, ó, tu tem que somar as bases e multiplicar pela metade da altura. Eu não queria ter que fazer a altura. Então, quem sabe eu faço a área de um triângulo equilátero e multiplico por 3? Mais fácil, né? Então, a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a minha área vai o lado vale 1 meio, certo? 1 meio ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 1 vezes 1, né? Isso. E 2 ao quadrado, 4, né? E cuidado para não cortar aqui, né? Multiplica primeiro pelo inverso do segundo. E aí fica raiz de 3 sobre 16. Multiplicado por 3, certo? Então, a área do trapézio é 3 raiz de 3 sobre 16. Isso é o trapézio. Perfeito? Que coisa, né? Não. A URGS tem mais tempo. A URGS tem mais tempo. A URGS tem mais tempo. Agora que eu parei para pensar, talvez eu poderia ter feito o trapézio várias vezes, né? Acho que ficaria mais fácil do que o que eu estou fazendo, né? Vocês não concordam comigo? Se eu fizesse o trapézio várias vezes, ficaria mais fácil do que o que eu fiz. Mas tudo bem. Eu fiz um pouquinho mais complexo do que precisava. Porque, ó, se eu pego esse trapézio junto com esse trapézio, junto com esse trapézio, junto com esse trapézio, junto com esse trapézio, junto com esse trapézio. Ah, não adianta. Daria a mesma coisa. Esquece. Não, porque faltaria isso aqui igual. Eu acharia isso aqui. Então não adiantaria. Se eu fizesse todos eles, ia dar a mesma coisa no fim, né? Que eu ia achar o mesmo. E, não faria diferença, né? Tá, então agora que eu achei isso aqui, lindo, maravilhoso, multipliquei por 3, visto que eu tenho 3 valores aqui, certo? Eu vou, então, para, finalmente, o meu círculo, certo? O meu círculo, gente, a área de um círculo é π raio ao quadrado. Como o meu raio é 1 meio, eu vou ficar, então, com π quartos, né? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Π quartos. E outra, né? Isso aqui eu ainda tenho que dividir por 2 ainda, né? Porque isso aqui é a área de um círculo. Tenho que dividir por 2 para ser um semicírculo. Π quartos vezes 1 meio. Achou? Mas não pode. Eu não sei, eu não vi, cheguei a ver as respostas. B realmente não. Eu vou dizer que a A é a que mais faz sentido mesmo. Tu tem razão. A A é a que mais faz sentido. Porque tem π e é menos, né? Eu vou te dizer que a tua resposta faz bastante sentido. Ok. Cansei já de tanto fazer conta, né? É difícil essa, né? Deixa eu só apagar isso aqui para poder. Vou ter que continuar aqui do lado, que não vai dar. Ó. Então, ó. Então, ó. Recapitulando. A área do hexágono é isso aqui. Que eu fiz fazendo 1 meio, que é aquele valor lá. A área do trapézio que eu achei é isso aqui, certo? E a área desse semicírculo é isso aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o semicírculo menos o trapézio dividido por 3, que vai me dar esse pedacinho. Vou multiplicar esse pedacinho por 6, já que tem 6 deles, e vou fazer isso menos aquilo para dar a resposta certa. Doideira, né?
Eu disse. Lembra quando ele falou? Eu disse, esse é o mais difícil da lista. É o mais complicado, né? Então, vamos lá. Vou pegar o semicírculo π sobre 8 e fazer menos o trapézio. 3 raiz de 3 sobre 16. Isso aqui vai ter que... só... Ó, tô fazendo separado aqui para... de azul, daí o de azul é essa conta. Aqui dá para fazer, gente, tipo MMC entre 8 e 16. Lembra que MMC, gente, se um tá na tabuada do outro é sempre maior, né? Então, 8 e 16, o MMC vai ser 16. 16 por 8 dá 2, 2 vezes π dá 2π. 16 por 16 dá 1. E aí eu vou ficar com 3 raiz de 3. Então, depois de muito trabalho, certo? De muita coisa, eu descubro quanto é que dá esses 3 pedacinhos. Esse, certo? E vou dividir por 3 para descobrir esse. Só que aí, meus amigos, tem que ser esperto aqui. Né? Eu vou dividir por 3 para achar esse pedacinho. Só que tá vendo que tem 6 pedacinhos? Então, eu vou fazer vezes 6. E só corta. Corta aqui, fica 2 daí. Né? O 6 com o 3 vai ficar 2. E pelo menos alguma coisa. Né? Vou fazer 2 vezes, vai ficar 4π menos 6 raiz de 3 sobre 16. Obrigado, Senhor. Descobri aquilo ali. E agora é só diminuir um do outro. E aí que vem a grande questão. E se eu não errei nada, essa vai dar a nossa resposta, né? Já pensou se eu errei um sinal em algum momento ali? Vocês perceberam? Alguém deve ter percebido que lá no início eu não simplifiquei o 6 pelo 16 e botei 3 sobre 8. É o famoso prevendo o futuro, né? Eu já imaginava que lá na frente esse 16 ia continuar aparecendo e aí só ia me avacalhar, né? Então aqui, meus amigos, o 16 só mantém, fica 6 raiz de 3 menos 4π e mais 6 raiz de 3, o que me dá 12 raiz de 3 menos 4π sobre 16. Se eu simplificar por 4 todos eles, eu fico com 4 raiz de 3 menos π sobre 4. Que é a letra A. Não é a letra A. É? Não? Não é a letra A, não. É 3 raiz de 3. Porque, claro, 12 dividido por 4 é 3, não 4. Imagina, eu fiz tudo certo até agora. E aí, no final, eu faço 12 por 4, 4. Mas que barbaridade. Não é. Quando tu falou que só podia ser a letra A, eu fui contigo nessa. E por quê? Porque tinha que ser uma coisa menos uma outra coisa que tinha pi. E aí a letra A faria sentido, né? Não, tem que fazer, tem que fazer. Que loucura, né? Em minha defesa, eu disse lá no início que essa era mais difícil, né? Eu falei que essa era mais complicada da lista. Mas tu podia, se fosse para chutar, né? Perfeito. Exato, né? Tira aí a fotinha. Lembrando que é daqui para lá, daí, né? Vamos fazer uma. Eu ia dizer que a gente vai fazer uma mais fácil, mas mentira, tá? A 2 é. Não, vamos fazer o seguinte. Pra gente dar uma desopilada numa difícil que nem essa, se a gente fizer a 2 agora, a gente vai enlouquecer, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar no futuro, no passado, e nós vamos fazer a 3. E depois que vocês olharem a número 3 e pensarem, olha, que coisa legal, funciona. Aí que vocês depois na sequência vão... vou apagar o lado de lá, então vamos fazer a 3 primeiro, tá? A 3 tem que descobrir o raio, eu acho, né? O raio do círculo pequenininho. De uma maneira completamente diferente, a número 3... É engraçado, né? Essa era a número 11? 11? A número 11 tinha que fazer tudo isso, tá? Fui tentando ajeitar e passar e fiz de um jeito. Não sei se o livro fez do mesmo, se o pessoal fez do mesmo jeito que eu, enfim. Eles fizeram mais difícil? Meu Deus. Agora, a número 3, tu não precisa nem escrever. Sério.
É só tu ler, interpretar e pensar que a resposta aparece. Claro que eu vou fazer a conta, tá? Eu vou fazer. Mas é só ler e pensar e interpretar que vai dar a resposta certa. Número 3 é assim, ó. Considere dois círculos de centro A e C, raio 1 e tangentes entre si. O segmento AC é diagonal do quadrado ABCD. Os círculos de centro B e D são tangentes aos círculos de centros A e C, como mostra a figura abaixo. Toscamente desenhada é assim. Então, tem outro círculo, não. Tem um círculozinho pequenininho, tem outro círculo. Lindo, né? Maravilhoso, eu sei. Então, ó, tu tem os centros. E talvez as más línguas vão dizer que são losango, né? Mas, né, a gente tem ali, então, um quadrado, tá? O raio de B e D é. Então, aqui, gente, eu costumo dizer o seguinte, ó. Quando tu tem círculos que se encostam na URGS, qualquer vestibular, mas principalmente na URGS, liga os centros. Lembra disso. Viu o círculo se encostando, liga os centros. Então, tu vai olhar aqui e os centros já estão ligados, inclusive esses, né? Então, o que tu precisaria perceber é o seguinte, que o raio vale 1. Se o raio vale 1, daqui até aqui vale 1 e daqui até aqui vale 1. Só que isso, do A até o C, tem um nome, né? É a diagonal de 1 quadrado. A diagonal que vocês devem lembrar é lado raiz de 2. Então, gente, a informação que eu tenho é que a diagonal vale 2. É isso que eu vou escrever. 2 é igual a L raiz de 2. Passo raiz de 2 dividindo. E eu sei que vocês não deixariam assim, porque são pessoas que sabem que a raiz embaixo não pode ficar. Então, a gente vai deixar isso aqui e fazer raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. 2 raiz de 2 sobre 2 e cancela. E vou ficar com raiz de 2. Pronto. Raiz de 2, então, vai ser o lado da minha figura. Então, meus amigos, eu sei que esse lado, esse lado, esse lado e esse lado, todos eles valem raiz de 2. Maravilhoso, né? A questão é que o que eu quero é isso aqui, que eu vou chamar de Rzinho. Mas, gente, eu disse que o raio vale 1 aqui, mas ele também vale 1 aqui, ó. Então, eu posso escrever que R mais 1 é igual ao lado quadrado, e que R mais 1 é igual a raiz de 2, que é aquele valor ali, e que o R é raiz de 2 menos 1. Que vai ser, então, a nossa resposta, que se eu não me engano é a letra A também, né? Letra A de novo. Então, comparando com esse aqui é quase um, né? Quase um exercício que a gente faria na sexta série, né? Isso, e tu sabe, amigo Matheus, que esse exercício até o pessoal tava lá, tipo, eu tô ligado. Esse exercício eu falei que não precisava resolver. E o motivo é simples. O raio do círculo maior vale 1, né? Tem que ser menor do que 1. Pensa comigo, na letra D vale 1, tá vendo? B não pode ser, né? Porque vale 1 também. A letra C vale 2. Como é que o raio menor vai valer 2 e o maior vai valer 1? Aí a letra D é raiz de 2 mais 1, também não tem como. E a letra E é 2 raiz de 2, também não tem como. Gente, a gente tem 4 respostas maiores que 1. Só a letra A é menor, então só a letra A é possível de ser a resposta, né? Então, um exercício bem, bem fácil, tanto de fazer quanto de marcar a resposta direta, no caso. Óbvio, gente, quando eu digo bem fácil, por favor, não tomem isso como um... qualquer um de vocês consegue. Não é isso. Em relação à prova da URGS, que tem um nível mais alto, ele seria mais fácil que o tradicional, digamos assim. Mais fácil que o número 2. Não, vamos ao número 2 primeiro, já que eu tô tanto falando dele, né? O número 2, gente, é quase nesse nível aqui, tá? Quase nesse... Qual que tu fala? Tá. Essa aqui é a número 2, né? Não, 3, né? E essa era... Então, acho que eu vou botar aqui no cantinho. A gente fez a 1, a gente fez a 3, a gente fez a 5 e a gente fez a 11. Foi isso, né? 1, 3, 5. A 5 foi a que ele tinha pedido lá e a 11 foi a que tu pediu, né? Tá. Aquela aqui, olha.
A 2, ela é quase tão difícil quanto aquela, tá? Ela não é tão difícil, mas é quase. E ela é do última prova, então a gente meio que é obrigado a fazer, né? Então vamos lá. Number 2. Gente, observem que a prova do ano passado só teve 15 questões. 3 delas foram de geometria plana, sendo que 2 a gente já fez, a terceira a gente vai fazer agora. Essa com certeza foi a mais difícil. Aliás, não, essa terceira é de 2020, só teve essas 2, então. Diretamente, de puramente geometria plana, né? Obviamente eu vou tentar fazer aquele desenho e obviamente eu falharei miseravelmente, né? Mas tudo bem. Pra acertar aquela ali, tu tem que estar galo velho mesmo, né? Tu tem que estar tipo... Ah, sim, é. Ele tinha que estar tipo assim, sabe o que eu vou fazer esse ano? Eu vou avacalhar com o pessoal que vai fazer a prova. Não dou muito energético. Não, olha, realmente... Às vezes, Matheus, é um problema, às vezes, a pessoa ser inteligente demais, né? Pô, o cara é inteligente demais, ele quis dizer, não, ó, agora eu vou tentar fazer um negócio... E aí ele avacalhou com a nossa vida daquele jeito ali, né? Deixou para outro, né? Tipo, ó, tu que te vira agora. Tu que faz, né? Sabe que eu particularmente gosto muito de fazer questões, né? Eu acho muito legal essa parte de criar e tudo mais. Mas às vezes eles se passam, né? Essa, por exemplo, é um que eles meio que se passaram realmente. Então, ó, tá aqui o nosso desenho, tá pintado aqui, eu não vou pintar para ficar mais fácil de eu resolver, tá? Mas fala assim, ó. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado, certo? De lado A. E AB e BD são arcos de circunferência. Então, não só eles pediram uma conta muito difícil, eles ainda pediram com o lado valendo A. Então, vai ter letra no meio da conta, né? E a área da região sombreada é... Não, o raio é metade do A. Né? Quer dizer, do grande, o raio vale A, do pequeno, o A vale metade. Exatamente. O que acontece então, meus amigos? Esse exercício quer que a gente descubra esse pedaço e esse pedaço. E eu preciso que vocês lembrem das situações. Isso, desse, né? Eu preciso que vocês lembrem da situação, que é quando é uma área que tu não conhece, que tu não... Né? Eu nunca ouvi falar nessas figuras. A gente vai fazer tudo menos o branco, né? A área pintada é tudo menos o branco. Só que o que acontece, gente? Esse aqui teria o quadrado menos esse monte de troço em volta. Então fica muito difícil a gente fazer. Então, para resolver esse exercício, gente, tem um risco. Com um risco, tu mata a pau. Porque pensa comigo. Ó, pensa comigo. Eu tenho um semicírculo aqui. E eu quero esse pedaço. Então, se eu souber a área disso aqui, ó, né? É só tirar o semicírculo disso que me dá isso. Perfeito. Entre B, assim? Mas a gente já tem esse assim, né? Esse aqui, tá bom. Pro outro, talvez poderia ser. Só que, observa, o que eu preciso é um risco que me ajude a resolver essa área aqui, ó. Porque ela é meio que um pedaço de círculo e um pedaço de reta. Eu vou dividir a parte de círculo com a parte reta. Eu vou fazer assim, ó. Isso, assim, ó. E pronto. Com isso aí, eu mato a charada. Porque agora eu tenho o triângulo equilátero, poderia fazer Pitágoras, enfim, né? E um pedaço de circunferência, um quarto de círculo. Então, olha o que eu vou fazer. Atenção. Menos a área do triângulo, exato. Eu vou fazer o quarto de círculo, a área disso. Vou calcular um oitavo de círculo, que é esse pedaço aqui, né? O quarto de círculo mais a metade. Vou calcular a área desse, vou tirar um do outro e vai me dar esse aqui. Perfeito? Vamos lá. Vou começar com a área, então, do círculo, que é π raio ao quadrado.
Como o meu círculo tem raio A sobre 2, porque A é tudo, eu vou botar π vezes A sobre 2 ao quadrado. Então, a minha área do círculo vai ficar A ao quadrado π sobre 4. 2 ao quadrado, que dá 4. Então, essa é a área de um círculo de raio A. Aliás, A meios. Agora, eu vou calcular o seguinte. Isso aqui é um semicírculo, certo? É a metade de um círculo. Então, eu vou fazer... Não, para fazer o triângulo depois. Agora eu quero só a metade de um círculo. Eu vou dividir por 2. Então, eu vou fazer A ao quadrado π quartos dividido por 2. Então, a área vai ser A ao quadrado π quartos vezes 1 meio, A ao quadrado π oitavos. Isso é isso aqui, ó. Daqui até aqui. Vou dividir por 2 de novo. Eu vou chamar isso aqui, ó, de A1. Só para a gente saber o que eu estou fazendo, tá? A1. A1, gente, é isso que eu acabei de achar. A ao quadrado π oitavos, que é isso aqui, dividido por 2 de novo. Dividido por 2. Copia a primeira. Exato. A ao quadrado π sobre 16. É o meu A1. E agora eu vou fazer esse A2. E, gente, para fazer esse A2 é um triângulo. E a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A minha base é metade, A meios. E a minha altura também é metade, porque isso aqui também vai até o centro. A meios. E dividido por 2, né? Olha que lindo. Que vontade de cortar aquele 2 ali, né? Mas não dá. A vezes A dá A ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4, e como é dividido por 2 é vezes 1 meio, vai dar A ao quadrado oitavos. Pronto. Divide por? Faz menos, isso? Isso, perfeito. Então, agora eu vou descobrir esse pedacinho aqui, ó. Isso. Como? É a área do círculo original, do semicírculo original, A ao quadrado, vou chamar de área pintada, tá? A ao quadrado π oitavos, menos a soma dessas duas áreas, A1 mais 2, certo? Ou seja, menos A ao quadrado π sobre 16, mais A ao quadrado oitavos. Assim. Perfeito? Observem que é tudo 8 e 16, então o MMC vai dar 16, né? Tudo 16, ó. 16 dividido por 8 dá 2, então eu vou ficar com 2A ao quadrado π. Observe que esse cara vai ficar de menos, ó. Menos A ao quadrado π, e menos com mais. Menos 16 por 2 por 8 dá 2, e 2A ao quadrado. Por causa que o menos vale para os dois, né? É menos a soma dos dois, por isso que eu botei parênteses. E pronto. Qual que é a minha área pintada? 2A ao quadrado π menos 1A ao quadrado π, vai dar 1 só, A ao quadrado π, menos 2A ao quadrado sobre 16. Isso é aquela área pintada. Aí tu vai olhar e vai dizer assim, mas senhor, tem outra área pintada? Sim, tem outra área pintada, tem mais uma conta agora para fazer. Mas tem uma coisa, fala, vamos ver se tu vai falar a mesma coisa que eu estava pensando. Pode ser? Pode ser? O que eu tirei? O que eu fiz? Eu não simplifiquei nada aqui. Vou deixar assim ainda. Se o A fosse 1, tá. Não, sabe por quê? Porque, ó, eu quero fazer isso menos isso. Então, eu tenho que fazer a área total menos a soma dos dois. Tem que somar esses dois para ver quanto é que dá. Para depois fazer tudo menos isso. Por isso que eu somei lá, ó. Tem que somar a área 1 com a área 2 para ver quanto é que dá. E fazer menos a área total para dar esse pedacinho. Por isso que é mais lá. Aí eu somo, digamos assim, eu somo minhas dívidas para saber o quanto que eu tenho que tirar depois. Seria mais ou menos isso. Então eu fiquei com A ao quadrado π. Aqui eu tinha 2 e devia 1, né? Daí 2 menos 1 ficou 1, por isso que ficou A ao quadrado π. Menos 2A. E aqui, gente,
Infelizmente, eu teria que fazer agora esse pedaço aqui. Mas eu achei que tu ia falar, Matheus, um negócio que é isso e isso são iguais, são a mesma coisa. Por quê? Porque observa, gente, que eu tenho isso aqui, ó. Tá vendo? Basicamente. Tá vendo que o que eu quero é isso aqui, menos a mesma coisa que eu já sei? O A2 com o A1. Então, para eu fazer essa conta, eu teria que fazer um círculo, certo? De raio A, dividido em 8 pedaços. Né? Porque, ó, eu tenho... Aqui seria, ó, pensando num círculo inteiro, ó. Pensando num círculo inteiro, eu teria que dividir ele em 4 partes e depois mais em 2 para dar isso aqui, ó. O que vai dar exatamente A ao quadrado π oitavos. Então, esse pedaço e esse pedaço são iguais. Então, eu vou somar os dois. Como é que eu faço para somar duas coisas iguais? Eu faço vezes 2. Então, a minha área pintada vai ficar A ao quadrado π menos 2A ao quadrado oitavos. E essa é a resposta certa, apesar de que eu não sei se eles não botaram em evidência. Botaram em evidência. O que repete nos dois? Repete nos dois o A ao quadrado e o 8. O que me sobra lá dentro? O π e o menos 2. E aí, a minha resposta, então, A ao quadrado. Deixa eu virar um pouquinho a câmera para o lado. Como é que é? Onde tu fala? Ah, isso aqui seria essa aqui, né? Essa parte ali de cima, né? Ah, sim, sim, boa, boa, boa. Muita coisa escrita, né? Então, ali, esse exercício aqui, gente, que é da prova do ano passado, tem que perceber que é um exercício que tem muita coisa para ser feito. Mas vocês perceberam a semelhança com aquele outro que a gente fez? Ele é bem parecido, né? Tinha que tirar uma coisa da outra e pegar um círculo e achar o valor e tudo mais. Então, assim, nem de longe é um exercício fácil. E aquela manha que o Matheus usou mais cedo, nessa não dava, né? Porque era tudo de menos, né? Sim. Ó, é o seguinte, pensa comigo. Qual que é a área desse círculo? É isso aqui, ó. A ao quadrado π dividido por 8, menos A2 e A1, certo? Agora, olha esse aqui. Esse aqui é essa fatia aqui, menos A2 e A1, certo? Então, é uma coisa menos A2 e A1. O que é essa coisa? É um círculo de área de raio A. Então, qual é que seria a área desse círculo? Seria π A ao quadrado. Faz sentido? Só que o que é essa fatia? É a oitava parte. É uma pizza dividida em 8. Então, seria exatamente isso aqui, ó. Que é exatamente isso aqui. Então, é a mesma coisa. Dá exatamente a mesma área, por isso que eu fiz vezes 2. Né? E é muito bizarro que isso e isso sejam iguais, né? É o mesmo valor. Mas aí facilita, porque eu não tenho que fazer a conta toda de novo, né? Só me ligar, opa, são iguais, então eu faço vezes 2. E aí fica mais fácil. Mais fácil. Ainda fica um exercício horroroso, tá? Ainda fica muito difícil. Mas pelo menos fica um pouquinho mais prático de resolver daí. Tá? Gente, eu não quero, não era o meu plano só fazer exercícios difíceis, tá? Então agora a gente vai fazer um que é um pouquinho mais acessível. Então, assim, o mais difícil, gente, é óbvio que o ideal seria que todos vocês acertassem todos. Né? Aliás, é o mínimo que eu espero de vocês, que vocês gabaritem, mínimo. Mas tem exercícios mais difíceis que são esses e tem os mais acessíveis. Os mais acessíveis a gente teria que todo mundo acertar, que é o que a gente vai fazer um agora, tá? Vamos ver, vamos ver. A gente vai fazer o... Vamos ver... A4, é. A4 é um bem acessível que vai ser bem bom da gente dar uma olhadinha como é que pensa ele, tá? Então, vamos para o número 4. Eu disse que eu queria fazer... Eu disse que não ia dar tempo de fazer todos da lista, mas que eu ia tentar fazer o máximo possível. Tá quase acabando a aula, eu vou fazer no sexto ainda, de 16, né? Tudo bem, não tem problema, né? Faz parte da vida. Agora a gente vai fazer o 4, então. Ó, number 4, fala assim. Isso, talvez dê para fazer 2, vamos ver. Considere 2 círculos tangentes entre si
de centros A e B sobre a reta R, e tais que o raio de cada um tenha a medida 10. Perfeito. Os segmentos CD e FE são tangentes ao círculo e têm extremidades nos pontos de tangência C, D, E e F, como representados na figura a seguir, que será maravilhosamente desenhada por mim, né? Ó. Sim. Sim. Perfeitamente desenhado, como eu disse. Né? Você vê claramente que está encostando lá em cima. E o que eles querem é a área da região sombreada, que é isso aqui, né? Aqui e aqui. Bom, aqui eu espero que já apareça na mente de vocês aquela vozinha irritante de Léo Bauer dizendo: gente, quando for uma área pintada, é a área total menos a área branca, tá? Só que o que acontece? Ele fala aqui, gente, que daqui, aqui tá o raio, parará, aqui assim, né? E o raio tem 10, é isso, né? Raio 10? Tem a medida, o raio, cada um tem a medida 10. Então, eu sei que aqui vale 10 e aqui vale 10. Então, se tu lembra do Sorléu, tu vai pensar, bom, então, a área total menos a área branca. Só que aqui tem um problema. A área total seria 2 círculos e mais esse pedaço. Então, não adianta fazer essa conta assim. Eu tenho que usar a segunda técnica, que é, quando a área total menos a área branca não funcionarem direto, eu tenho que fazer riscos da minha figura para que ela vire figuras que eu conheço. Eu não conheço essa figura aqui, ó. Eu tenho que fazer riscos que façam com que vire uma figura conhecida. Como que eu vou fazer isso? Gente, tem várias maneiras, tá? Mas a maneira mais prática é pensar que eu tenho que tentar mexer nesse círculo e aí eu vou formar raio e eu vou ligar ele para cima. Ó, vê se tu concorda. Aqui eu teria 10, né? E se eu fizer isso aqui, tu não concordaria comigo que a gente tem um retângulo? Olha ali, um retângulo. E outra, e se eu ligar para baixo? Assim, outro retângulo. Ou ainda um retângulo grandão, certo? Um quadrado grandão, né? Perfeito. 20 aqui, 20 lá do lado. E agora tá a mágica. Perfeito. A área do retângulo, ou do quadrado, que seja, 20 ao quadrado, que dá 400. Menos o branco, não é? Perfeito. Matheus matou a charada. Gente, menos o que for branco. Gente, o que for branco é metade de um círculo e metade de um círculo inteiro. Então, a área de um círculo, que é π raio ao quadrado, tem raio 10. Então, a área do círculo vai ser 100 π. Quadrado inteiro, 400. Os dois semicírculos vão valer 100 π. Diminui um do outro. E eu acho que eles nem botaram em evidência, né? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Isso aqui, eles até a resposta botaram em evidência no final para avacalhar. E nesse eles, não, essa já tá difícil demais. Essa aqui, no tá em evidência. Tá louco. Olha a diferença, cara. Que loucura, né? Mas é aquela coisa. E aí é aquela coisa, né, cara? Às vezes, eles, é óbvio que eles, a URGS não tem essa questão do tri, de nível de dificuldade, de bababá, mas eles gostam de ter uma certa tendência do tipo, tá, essa aqui é bem difícil, então vamos fazer uma um pouco mais fácil para facilitar. E assim, vai. Não são só questões cascudas, né? Mas dá uma raivinha, né? Essa e essa comparadas uma do lado da outra. Tá, né? Não, olha. Gente, eu sei que vocês devem estar morrendo de fome, tá? É tarde, eu sei. Mas vamos fazer só mais uma, tá? Lembre-se, é esse esforcinho a mais, às vezes, que pode fazer com que lá no dia tu... Isso, no caso, eu tô sendo aprovado, no caso. Tá? A 8. A 8 é meio quase igual, né? Eu tava pensando em fazer a 7, tá ligado? Na 7. A 7, eu tenho uma história interessante com a 7, porque eu estava na cobertura da URGS alguns anos atrás, acho que lá no litoral. E um aluno me trouxe a prova. Os hexágonos ali, né? Que são vários hexágonozinhos ali. Não, a 7, a gente vai fazer a 7 agora. 7.
Ah, 13, deixa eu ver. 13, 13, 13. A 13 é. Não é. É só achar. Tu acha a área do hexágono de barbada e a área do círculo também, é de boa. A 13 é bem facilzinho. E aí eu tava na frente da prova, e o aluno, deixa eu ver a prova aqui, daí aquela coisa, não, senhor, tu vai ver meus erros, não sei o quê. Até que chegou um e disse, não, pode olhar. E eu comecei a olhar, né? E aí eu olhei essa questão, eu olhei para ele, tá, essa aqui é a tal. Não lembro agora a resposta, acho que é C. Não lembro. Ele olhou e essa questão é muito fácil, desde que tu esteja ligado nas pequenas manhas, tá? A gente vai fazer exatamente como eu fiz, tá? Ó, os 4 hexágonos. E vai que aconteça contigo na próxima prova e tu. Foi aqueles 5 minutos a mais em que eu tava com fome. Ó, os 4 hexágonos da imagem a seguir são regulares e cada um tem área 48, tá? Então, eu vou desenhar mal e porcamente aqui, mas só pra gente ter uma noção do que eu vi na hora lá, quando eu fiz essa questão, tá? É assim, é assim. De novo, mal e porcamente, tá, gente? Só pra gente ter uma noção aqui da situ. Ó. Assim, né? Os vértices do quadrilátero ABCD coincidem com vértices dos hexágonos. Os pontos E, D, B e F são colineares. E a pergunta é, a área do quadrilátero ABCD em centímetros quadrados é? E esse exercício é engraçado porque ele é o contrário, né? É a área branca, não a área pintada que eles querem, né? É exatamente o contrário. E aí, tem 2 jeitos desse exercício. Suponho que seja o jeito que a apostila, que o site fez. Que é, se a área desse é 48, eu boto 48 é igual a 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, passo para lá, descubro o lado vai dar tipo não sei o que, raiz de não sei o que é o mesmo lado que essa figura que tem aqui, eu posso dividir, papapá. Como é que eu fiz quando o aluno me trouxe a prova? Eu falei assim, olha só, querido, isso aqui é um hexágono. Um hexágono, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Concordamos nisso? E 48 é a área, né? Se eu dividir isso por 6, né? Cada um desse aqui vai valer 8. Perfeito, né? Se eu continuar isso aqui, isso é outro triângulo equilátero, porque aqui tem 60, aqui tem o mesmo lado que esse. Verdade, né? Então, aqui vale 8, aqui vale 8 e a área é 16. E essa é a resposta, pronto. E, cara, é muito do mal, e com ele, principalmente, quando ele estava, porque ele tinha feito do outro jeito. Ele botou, né? 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 é igual a 48. Aí descobriu o L e aí tal. E chegou em 16 também, né? Pelo menos ele chegou em 16. Pensa assim, gente, tu fez tudo isso, mas pelo menos chegou em 16, tá ótimo, né? Mas esse exercício aqui mostra uma coisa, gente. 16 a resposta, né? Eles não botaram o centímetro quadrado? Não. É, em centímetro. Me lembrou de um bagulho agora, muito louco. Vou falar na sequência. Só para finalizar aqui. A URGS tem muito isso, cara. Às vezes é um exercício mega difícil que tu só... Opa, mas peraí, se eu fizer assim, dá. Aquele antes, o 3 que a gente fez, que não precisava nem fazer, era só ver que não tinha nenhuma resposta que era menor do que 1, só tinha a resposta certa. Então, às vezes, isso acontece. Vão com esse pensamento de que, às vezes, desenhando um risco vai fazer mais sentido. Que fica fácil depois, né? Tu me lembrou de uma coisa muito louca agora, tá? Ano passado teve vestibular, todo ano tem, né? Vestibular da UFSC, né? Inclusive é agora domingo, não sei se é sábado, domingo, segunda, sábado, domingo, segunda, enfim. Esse final de semana tem, acho que não sei se algum de vocês vai fazer. Vai fazer? Tá, então, olha o que aconteceu ano passado. A prova da UFSC, ela é somatório, né? Então, tipo assim, ao invés de tu marcar qual é a resposta certa, ele tem assim, número 1, e eles dizem, tu faz tipo um verdadeiro ou falso. Se tu acha que é verdadeiro, tu escreve 1. Se tu acha que é falso, tu não bota nada. Daí vai pro número 2, aí depois é 4, 8, tu vai somando. Aí a resposta é um somatório, né? E teve uma, gente, que foi... Cara, eu assim, ó, se eu visse uma pessoa da UFSC naquele dia, eu acho que eu tinha agredido, que é, eles fizeram uma questão de geometria, em que eles davam uma PG, e uma PG era tipo assim, uma PA, perdão, e a PA era tipo assim, ó, x menos 2, 2x mais 5 e 3x menos 1, tá? Não lembro os números. E falava, a área desse triângulo, é um triângulo retângulo, a área desse triângulo é 54. Resposta, 54 centímetros quadrados, tá? Fazia a PA.
tu descobria que um dava 10, outro dava 8, outro dava não sei o quê, tá? A hipotenusa é o maior lado, colocava. Fazia conta, e sabe quanto é que dava? 54 centímetros quadrados. Perfeito. Marcava como verdadeira. Saiu o gabarito, verdadeiro. Aí tu vai dizer, tá, passou, e daí? Depois da prova da UFSC, tem um período, que é o período que o pessoal pode contestar as questões. Do tipo, olha, tal coisa aconteceu, tu tem que, né? E eles contestaram essa questão. Só que aí que tá a grande questão. Cara, que raiva. Eles não anularam a questão. Eles simplesmente disseram, não, na verdade é falso. Sabe por quê? Porque não dizia isso aqui estava em centímetro. Então a resposta não podia ser 54 centímetros quadrados, podia ser metro, podia ser quilômetro. E aí, ao invés de anular, eles não é falsa. E todo mundo que botou verdadeira perdeu essa questão. Que raiva, né? Então, assim, você que vai fazer esse final de semana, tá? Cuidado. Lembra das manhas e tal para fazer e tal. Mas já, né? Ainda bem que a gente não é ela nesse momento, né? Gente, até mais. Semana que vem, geometria espacial daí, tá? Vamos dar ali pra gente continuar daí. Até mais. Aí eu vou mandar as questões antes. É que essa semana não deu pra te mandar antes, mas eu vou tentar mandar antes.